Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 26 e 27. Assim está escrito: E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Esse é o texto que vamos meditar, falando sobre o Espírito Santo como ajudador. Nós acabamos de ler Paulo trazendo a lembrança daqueles irmãos da cidade de Roma, que o papel importante do Espírito Santo é aquele de ser um ajudador. Como Jesus prometeu, ele disse: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, de não crer em mim. Da justiça, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Da justiça, porque vou para meu Pai, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então, isto foi o que Jesus declarou. O sentido da palavra consolador é parácletos. Parácletos significa alguém enviado para estar ao lado com a intenção de ajudar. Este foi o importante trabalho do Espírito Santo. Jesus bem sabia disto, porque Jesus estava num corpo físico, ele não poderia estar em vários lugares ao mesmo tempo, ele não poderia estar no interior de cada pessoa, portanto, ele disse: rogarei ao Pai e ele dará outro Consolador. Um Consolador da mesma espécie, da mesma natureza do Senhor Jesus Cristo. E ele continuou reafirmando que ele viria para habitar, para estar, para ficar, para permanecer, para morar em nós. Habitará convosco e estará em vós. Em outros textos, o Senhor Jesus fala do importante trabalho que o Espírito Santo viria fazer aqui na terra. A ele seria encarregado dar testemunho do Senhor Jesus. E ao Espírito Santo foi dado responsabilidades quando da ausência física de Jesus, para que ele então orientasse a igreja edificada por Jesus, adornasse ela de dons, de capacitações, separasse pessoas para o trabalho, dotasse elas de dons e talentos e fizesse deles instrumentos nas mãos do Senhor. Esse trabalho importante é feito pelo Espírito Santo. Por isso que Jesus, quando estava para se ausentar da terra, ele disse para os seus discípulos: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, este revestimento de poder foi necessário para aqueles discípulos, para que eles então recebessem o poder do Espírito Santo sobre a vida deles, o qual iria usá-los de maneira poderosa com a unção do Espírito, a manifestação do poder, as palavras de graça, de sabedoria, a revelação da palavra de Deus seria dada tão somente pelo Espírito Santo. E eles fizeram bem em esperar
até que o Espírito Santo viesse, e ele veio no dia de Pentecostes. E todos que estavam reunidos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que eles falassem. A partir dali, eles saíram intrépidos, ousados, animados, corajosos e dispostos a falar de Jesus, porque no coração deles como que acendeu um fogo e eles não poderiam ficar calados, eles precisavam falar. E cada vez que falavam mais de Jesus, mais eles tinham para falar. Isto porque uma fonte que se estabeleceu no interior, que Jesus disse, uma fonte que salta para a vida eterna. Esta fonte foi aquela que Jesus falou no último dia, o grande dia da festa, quando Jesus colocou-se em pé e disse àquela multidão: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Em João, no capítulo 7, o versículo 37, foi isso que Jesus deixou registrado. Quem tem sede, venha a mim. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios d'água viva correrão do seu ventre. Agora observe, e isto disse ele do Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por Jesus ainda não ter sido glorificado. Então, só após o momento da ascensão de Jesus e a sua glorificação, foi que Deus o Pai enviou o Espírito Santo. E quando ele vem, se faz dentro da pessoa rios de água viva que saltem para a vida eterna. Então ninguém conseguiria mais segurar os discípulos de Jesus com aquela ousadia, aquela graça, aquela alegria, aquele poder, aquela disposição de que eles estavam investidos da parte do Senhor e começaram então um importante trabalho, ao ponto de que as pessoas ficaram admirados das palavras de Pedro, quando estava diante das autoridades, e disseram, não são eles indoutos? E como eles falam palavras assim? Só poderiam ter estado com Jesus. Eles estiveram com Jesus, mas só que agora estava neles o Espírito Santo, atuando e operando através de Pedro e os demais, e eles com graça, com ousadia, com intrepidez, estavam falando a palavra de Deus, e ela estava alcançando corações e produzindo resultados para a glória do nome do Senhor. Este é o trabalho importante, começou por ali. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele diz, e da mesma maneira também o Espírito Santo, o que ele faz? Ele ajuda. Bem, então se o Espírito Santo ajuda, ele é um ajudador. É o espírito de ajuda. Como disse a palavra paráclitos, é alguém chamado para estar ao lado com a intenção de ajudar, sem nenhum interesse pessoal, no intuito de ajudar a quem está precisando. Esse é o trabalho do Espírito Santo. E aqui Paulo escrevendo, ele diz, da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. E nós somos limitados, nós temos fraquezas, nós vacilamos muitas vezes. Mas contando com a ajuda e a cooperação e esse trabalho maravilhoso do Espírito Santo, ele tendo a liberdade de atuar e operar na nossa vida, a palavra diz que ele vai nos ajudar nas nossas fraquezas. E ele diz aqui com relação à oração, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas esse Espírito ajudador que habita em nós, que está em nós, que permanece em nós, esse Espírito que diz, o mesmo Espírito, o mesmo que ajuda, o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
Então o Espírito Santo, ele não somente ajuda, mas ele intercede a nosso favor diante de Deus o Pai, porque ele conhece a profundeza de Deus, ele conhece a nossa necessidade. Ele foi enviado justamente para esse importante trabalho de relacionamento de Deus para nós, de nós para Deus, e tudo o que fizermos precisamos contar com a ajuda, com a marca do Espírito Santo na nossa vida, para que isto seja aprovado diante de Deus e aceito. Então, quando Paulo diz, ele ajuda as nossas fraquezas e ele intercede por nós, interceder é falar, é pedir, é rogar, é implorar a nosso favor diante de Deus. Então, ele é um intercessor. O Espírito Santo é o ajudador que intercede por nós. Ele faz isto em função do trabalho que lhe foi confiado e da obra realizada por Jesus, agora em nos libertar, perdoar, transformar, atrair para si e para servir a Jesus e cumprir a sua vontade. Nós não sabemos, pela nossa razão, que caminho seguir e como fazer esse trabalho. Mas o Espírito Santo que habita em nós, ele nos guia. A palavra de Deus diz que ele nos guia em toda a verdade, que ele nos ensinará todas as coisas. Então, quando nos deixamos ser guiados pelo Espírito Santo, que foi alguém pedido por Jesus a Deus o Pai, e uma promessa que o Pai já tinha feito, chegou o momento do Espírito Santo descer à terra para habitar com o povo do Senhor. Ele veio para ficar conosco para sempre. Por isso que há somente uma descida do Espírito Santo. Ele desceu no dia de Pentecostes e não voltou mais. Ele permanece aqui e permanecerá até o último momento que Deus estabeleceu, quando terminar aqui a sua obra. Então o Espírito Santo permanece, ele veio para ficar, nunca se ausentou da terra. Portanto, aquele Pentecoste, aquele movimento, aquele manifestar, aquele poder de Deus aconteceu lá no Pentecoste. Agora ele está habitando entre nós, ele está na terra. E todos aqueles que vêm a Cristo e creem no Senhor e se colocam à disposição do Senhor, eles são revestidos de poder pelo Espírito Santo. Não é que ele vem do céu para revestir as pessoas de poder. Ele está entre nós, ele habita entre nós. Então ele manifesta esse maravilhoso poder e as pessoas são revestidas e capacitadas pelo poder do Espírito Santo. Recebe dele dons espirituais, dons ministeriais, desperta talentos e o Espírito Santo trabalha de uma forma que cada um é colocado numa determinada função, onde os talentos que recebeu, eles serão de grande utilidade. Então ele vai estar no lugar certo, no lugar que o Espírito Santo o colocar. Então não é uma escolha nossa, eu quero ficar em tal lugar, eu quero tal posição. Não. Temos que fazer como Paulo. Chegou diante do Senhor e disse, Senhor, o que queres que eu faça? O Senhor disse, entra na cidade, lá te será dito o que te convém fazer. Ele foi, esteve lá, Ananias foi aonde ele estava e falou a ele o que Jesus tinha ordenado. E ele então saiu fazendo aquele importante trabalho para o Senhor Jesus Cristo e com grandes resultados. Mas Paulo também foi dirigido, guiado, ajudado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo intercedeu também por Paulo. Ele foi alvo desta bênção maravilhosa do Espírito Santo e nós, os salvos em Cristo, não podemos desprezar a ação permanente, dinâmica e constante do Espírito Santo sobre a nossa vida. Sem o Espírito Santo, nós não somos nada. Nós perdemos o rumo e não temos a identificação correta do que fazer para Deus. Quem nos ajuda neste importante e maravilhoso trabalho é o Espírito Santo. Portanto, é preciso que nós o honremos e tenhamos comunhão com ele.
Os apóstolos nunca tomaram a frente do Espírito Santo. Sempre nas coisas que eles iam fazer, eles traziam o resultado e dizia: o Espírito Santo e nós. Quer dizer, primeiro o Espírito Santo, depois nós. Concordamos e o trabalho foi aprovado. Quando precisava separar obreiro para enviar para determinado lugar, o Espírito Santo falou na igreja. Disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. E em várias outras situações, o Espírito Santo tomando a frente. Quando os discípulos oraram debaixo das ameaças das autoridades de Jerusalém, diz-nos a palavra que eles foram cheios do Espírito Santo, revestidos do poder. Quem os revestiu? O Espírito Santo. E se nós queremos desfrutar ainda nos nossos dias esta bênção, desta cooperação, desta ajuda, intercessão e direção do Espírito Santo na nossa vida, nós precisamos aprender com os discípulos a dar a preeminência ao Espírito Santo na nossa vida, para que ele nos conduza, porque esta é a função dele. E quando ele nos conduzir, certamente seremos bem-sucedidos, porque estamos caminhando debaixo de uma obediência. O Espírito Santo se moverá em nosso coração. O Espírito Santo moverá as nossas palavras, alcançará corações. O Espírito Santo moverá a nossa vida com o seu poder. Vidas serão libertas, curadas, transformadas, renovadas por conta da ação constante e permanente do Espírito Santo na nossa vida. Portanto, não podemos vacilar diante do Espírito Santo, não podemos entristecê-lo, não podemos negá-lo, não podemos ultrajá-lo, não podemos blasfemar contra ele. Temos que ter todo cuidado e manter a mais plena comunhão com o Espírito Santo e deixar que ele opere em nossa vida conforme seja a sua vontade. E quando assim fizermos, nós estaremos glorificando o nome do Senhor. Então aqui em Romanos, ele disse: ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Quantas fraquezas eu tenho? Quantas fraquezas você tem? Quantas fraquezas nos assaltam ao longo da vida? E se nós não tivermos esta ajuda constante do Espírito Santo na nossa vida, nós não sabemos como enfrentar. Nós não sabemos como vencer. E nós ficaremos amuados pelo meio do caminho. Mas graças a Deus que ele mandou o Espírito Santo e ele, conforme está aqui, ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Nós ficamos flutuando em muitos pedidos que nos vêm à mente, mas a mente não pode discernir os propósitos de Deus. Quem pode discernir isto é o Espírito Santo. Então, quando nós nos colocamos nas mãos dele, ele traz para nós o momento, o propósito de Deus para a nossa vida, e o Espírito Santo estabelece isso na nossa vida, e também ele intercede por nós. E veja quão firme, profunda e gloriosa é a intercessão do Espírito Santo a nosso favor, porque diz-nos a palavra, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. São gemidos que não se traduzem em palavras, inexprimíveis, mas que realmente eles tocam o coração de Deus. E a solução e a resposta vem ao nosso encontro. E nós somos bem-aventurados por termos o Espírito Santo como nosso ajudador, como aquele que foi enviado para nos ajudar, nos guiar, nos ensinar, nos instruir, nos guiar na vontade do Senhor. Então aqui ele ajuda nas nossas fraquezas. Quando nós começamos a
observar esse trabalho importante do Espírito Santo. Como é que nós viemos a crer em Cristo? Como foi que nasceu a fé no nosso coração? Sim, a fé nasce pela pregação da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Quem é que gera esta fé em nosso coração? É o Espírito Santo. Por quê? Porque ele é chamado Espírito da fé. Então ele é gerador de fé na nossa vida. Então, quando a palavra é pregada, o Espírito Santo traz a palavra ao nosso ouvido, nos convence, ela desce ao nosso coração, gera em nós a fé e através da fé vai gerar em nós o arrependimento, nós vamos reconhecer quem somos, vamos reconhecer a Cristo, vamos nos colocar aos cuidados dele, ele vai trabalhar e operar na nossa vida de maneira poderosa e o Espírito Santo vai ter toda a liberdade para organizar a nossa vida diante da presença do Senhor. E ele trabalha testificando a respeito do Senhor Jesus Cristo. Então, é ele quem nos ajuda a crer. Ele ajuda nas nossas fraquezas, agora ele nos ajuda a crer. Ele convence do pecado. Que pecado? Da incredulidade. A incredulidade é a dureza, é a ignorância humana de não reconhecer em Jesus o enviado de Deus para a salvação. Mas quando o Espírito Santo vem e trabalha em nós, nós somos convencidos pelo Espírito Santo. E a incredulidade cai por terra e a fé passa a existir no nosso coração. E pela fé nós tomamos decisões e o Senhor nos abraça, nos perdoa, nos liberta e nos coloca ao encargo do Espírito Santo para nos capacitar, orientar, guiar, instruir, ensinar e confirmar a palavra. Esse é um trabalho glorioso que o Espírito Santo faz. O segundo ponto é que ele intercede, ele fala em nosso favor. Quão necessitado nós estamos. Nós não temos aquela opção de diretamente, mas temos o Espírito Santo que nos ajuda. E ele intercede por nós. A intercessão dele é séria, é verdadeira, é profunda. E quando o Espírito começa a interceder no nosso favor, o Pai inclina-se com o ouvido e já começa a providenciar o necessário, porque o Espírito Santo está intercedendo em nosso favor. Logo, o recurso, o suprimento vem e a bênção de Deus nos acompanha e nós glorificamos a Deus e honramos o Espírito Santo, que é Deus, tem todos os atributos do Pai, os atributos do Filho, em igualdade. Não há maior nem menor. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, todos eles manifestam os mesmos atributos, iguaizinhos, sem nenhuma diferença. Portanto, ele é Deus, é o Deus Espírito Santo. Mas ele nos ajuda também em outras funções. Nós vimos que ele nos ajuda nas fraquezas, ele nos ajuda quando intercede por nós, ele nos ajuda quando gera fé no nosso coração pela palavra da fé, que nós ouvimos, e o Espírito Santo gera em nós fé, crer, nos faz crer em Jesus. Crer é acreditar, é tê-lo como verdadeiro. Isso o Espírito Santo faz em nós. Ele nos ajuda também a amar, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, é o Espírito Santo que derrama o amor de Deus em nosso coração. Então, o Espírito Santo nos ajuda e nos ensina a amar. Como devemos amar? Porque ele é o Espírito de amor. Ele derramou o amor de Deus em nosso coração. E só ele tem a capacidade de nos ensinar a amar como Deus quer que amemos. Mas ele também nos ajuda a pregar.
Porque nós podemos ter a memorização da letra, das palavras, ler um texto, memorizar, gravar, decorar, mas citar somente por citar não quer dizer nada. Por isso que a palavra de Deus, ela é de caráter diferente. Nós não podemos desprezar o Espírito Santo. Ele é indispensável, principalmente no momento em que nós estamos fazendo uso da palavra de Deus, porque esta palavra foi inspirada pelo Espírito Santo e esta palavra pregada no poder do Espírito Santo, ela vai se revelar no coração do carente, do necessitado, do ímpio, do pecador, do rebelado, do desobediente, e eles vão ser trabalhados pelo poder do Espírito Santo. Então o Espírito Santo nos ajuda a pregar. É ele que coloca palavras na nossa boca. Não é o nosso entendimento, o nosso pensamento, eu vou falar isto, eu vou falar aquilo, eu vou falar aquilo outro, não. Nós nos colocamos nas mãos do Espírito Santo e pedimos dele graça que ele coloque as palavras certas na nossa boca. E quando menos esperamos, nós estamos falando a palavra de Deus, com poder, com autoridade, com ousadia, com graça, com fé, com convicção. O que é isto? É a atuação constante do Espírito Santo sobre a nossa vida. Então ele nos ajuda também a pregar. E quando pregamos no poder do Espírito Santo, que a unção do Espírito Santo vem sobre a palavra pregada, ela alcança aqueles corações necessitados e adentra o íntimo daquele coração e se estabelece ali. E é uma vida a mais, é uma família a mais, que se rende aos pés de Jesus, por ser convencida pelo poder do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo também nos ajuda na vigilância. A vigilância é a prudência, é a atenção, é o cuidado, porque estamos vivendo num mundo corrompido e mau, cercado de tantas estratégias malignas que procuram nos seduzir e enganar. E quem nos ajuda neste momento a não ceder por este caminho é o Espírito Santo, porque quando alguma coisa estranha está por acontecer, o Espírito Santo vem e toca no nosso coração. Ele nos dá um sinal, ele é o nosso ajudador. Ele ajuda para o nosso bem. E aí então, quando nós entendemos este mover do Espírito Santo, nós abrimos bem os olhos e ficamos atentos com vigilância para não se deixar levar por qualquer que seja a situação aparente. Mas o Espírito Santo vai nos ajudar. Ele vai nos ajudar também a esperar a Jesus, porque a promessa da volta de Jesus é a promessa gloriosa que nós esperamos a todo momento. E quem nos dá graça e nos ajuda a continuar esperando pela manifestação de Jesus em glória para buscar os salvos aqui da terra é o Espírito Santo. É ele que vai alimentando o nosso coração com esta promessa gloriosa, vai fortalecendo a esperança, vai abrindo os nossos olhos, os nossos ouvidos e vai dando-nos a compreensão desta maravilhosa promessa. Porque se não é o Espírito Santo renovar a promessa da vinda de Jesus, as pessoas podem julgar-se que está demorando. Como muitos dizem, está demorando, quanto tempo que já vem falando e até agora nada aconteceu. Mas vai acontecer. Jesus disse, eis que presto venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Então, quem nos mantém ligados, despertos, animados, atentos e desejosos com relação à vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo, é o Espírito Santo que nos ajuda. Não podemos descuidar, não podemos desprezá-lo, não podemos sufocá-lo. Nós devemos viver em harmonia e comunhão com o Espírito Santo.
e dar a Ele plena liberdade de se mover em nosso interior. E isto redundará em bênção, em vitória para a nossa vida. Vai nos edificar, vai nos encorajar, vai nos fortalecer. Nós vamos caminhar resolutos, decididos e dedicados na presença do Senhor, sabendo que não estamos sozinhos, porque Jesus pediu ao Pai que enviasse outro Consolador para que estivesse conosco para sempre. Ele veio, Ele está conosco, Ele permanecerá até o fim. Então contemos com este ajudador maravilhoso que nos foi providenciado pelo Senhor nosso Deus para nos encaminhar e conduzir, segundo a luz da sua palavra, a andar no centro da sua vontade e esperá-lo a qualquer momento da sua manifestação. Somos gratos a Deus por esse ajudador divino, o Espírito Santo, o intercessor, o nosso guia, o nosso instrutor, aquele que orienta, aquele que dirige, aquele que revela, aquele que fala, que mostra. Esta obra, ela produz resultados quando o Espírito Santo está em evidência. Compete a mim, a você, a cada um de nós buscarmos em todo o tempo, mantermos esta afinidade e comunhão com o Espírito Santo e abrir para ele a liberdade de todo o nosso ser, para que ele se mova em nós, fale em nós e através de nós. E que o nome do Senhor continue sempre a ser glorificado e muitas vidas rendam-se aos pés de Cristo e receba também esta ajuda divina, o Espírito Santo, o Espírito de ajuda e de intercessão. Então o Espírito Santo, em primeiro lugar, nos ajuda nas nossas fraquezas. Em segundo lugar, ele nos ajuda intercedendo por nós. Em terceiro lugar, ele nos ajuda a crer. Em quarto lugar, ele nos ajuda a amar. Em quinto lugar, ele nos ajuda a pregar. Em sexto lugar, ele nos ensina a vigiar. Em sétimo lugar, ele nos ajuda a esperar a volta triunfante e gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Sigamos por este caminho, nesta expectativa gloriosa, nesta certeza e nesta convicção da atuação constante do Espírito Santo sobre a nossa vida. E que Deus continue a abençoar-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.